E o Roger Machado segue tentando este jogador para o Internacional, Lucas Barbosa, jogador que nessa temporada atuou pela equipe do Juventude, mas pertence à equipe do Santos, e o Santos que tem interesse na contratação de Thiago Maia para a próxima temporada. Será que pode acontecer uma troca de jogadores? É isso que eu quero te explicar nesse vídeo e também te trazer uma atualização sobre o caso Eric do Atlético Paranaense, jogador que ainda segue na pauta do Internacional para a próxima temporada. Quero te trazer um pouco mais de detalhes também sobre essa situação, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu trazer aqui de informação nesse vídeo, em especial sobre Thiago Maia e Lucas Barbosa. Tu venderia o Thiago Maia pro Santos? Se sim, por quanto? E o Lucas Barbosa, é um nome que tu acha que faria sentido pro Internacional? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Mas antes a gente falar sobre essa possibilidade em si do Inter contratar o Lucas Barbosa do Santos e o Santos contratar o Thiago Maia do Inter, eu quero te falar, trazer também uma atualização sobre o caso do Eric, tá? Jogador que nessa temporada estava na equipe do Atlético Paranaense, na verdade, há muito tempo ele está no Atlético Paranaense, né? Uma das referências por lá, uma das lideranças, e que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, mas é um jogador com muito mercado, até porque além do Inter, outros clubes também têm interesse em sua contratação, como o Bahia, o Botafogo, até por exemplo na MLS, o Portland Timbers, que é um time que joga nos Estados Unidos, também tem interesse, o Internacional, mas de proposta mesmo na mesa do Atlético Paranaense, apenas o Inter e o Santos fizeram proposta. O Santos ofereceu o Guilherme, que é o atacante que jogou a Série B pelo Santos, uma troca ataco a taco, o Atlético Paranaense não teve muito interesse, e o Internacional ofereceu um dinheiro mais o envolvimento do Gabriel Baralhas. Mas algumas informações que eu consegui apurar é que o Gabriel Baralhas deve ter um outro destino, e não o Atlético Paranaense. Inclusive, o Atlético Paranaense acabou não avançando muito nessa situação por parte do Baralhas. O que eu posso trazer de atualização sobre essa novela, que inclusive já dura desde 2022, e só nessas últimas semanas a gente vem escutando o nome do Eric por pelo menos há 3 semanas. É um jogador sim que interessa o Internacional, até pelo fato de ser um jogador polivalente no meio-campo, pode fazer tanto a primeira quanto a segunda função de meio-campo e até mesmo quebrar um galho na lateral direita. É um jogador que também tem essa possibilidade até mesmo de repor, quem sabe, um Fernando no longo prazo. Num curto prazo, até mesmo jogar junto com o Fernando, ser uma reposição também do Rômulo, que é um jogador que pode acabar sendo vendido do Internacional. Mas neste momento o Inter ainda não tem nenhum encaminhamento quanto a essa contratação. O fato é que o Inter ainda segue tentando. Esta primeira proposta que envolvia o Gabriel Baralhas não avançou muito. Agora o Atlético Paranaense tem interesse em outro jogador do Internacional que estava nessa temporada pelo Atlético, que é o Gabriel, que pertence ao Inter, tem contrato até o final do ano que vem ainda, que é o Gabriel Ruf, para quem não lembra, aquele jogador que inclusive foi capitão do Internacional nos anos de 2022 e 2023 e nessa temporada acabou deixando o Inter para o Atlético Paranaense, e é um jogador que eles gostariam de ter para a Série B. O grande problema é que o Gabriel recebe um salário cujo o Atlético Paranaense não vai conseguir bancar para a próxima temporada, porque é um clube que vai ter receitas muito menores em função de estar numa segunda divisão. E é exatamente por estes motivos que é uma negociação que ainda não está avançando, porque o Inter não quer pagar tudo que o Atlético Paranaense está pedindo, e a gente está falando aí de 4, 5 milhões de dólares no mínimo. O Internacional quer pagar um valor muito mais baixo, até porque o Inter não tem condições financeiras, e aí o Inter gostaria de envolver jogadores nessa troca. E aí Gabriel e Gabriel Baralhas são duas possibilidades. O Baralhas hoje muito mais longe, tem algumas situações que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre essa situação, inclusive o Inter tentando trocar ele por um outro jogador da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Gabriel é a bola da vez do Internacional para tentar inserir nessa troca pelo Eric, mas o Atlético Paranaense é o impeditivo, porque o Atlético Paranaense não teria dinheiro para bancar os salários do Gabriel, a não ser que o Inter também ajudasse a bancar esta situação, tá bom?
Agora, uma outra situação que eu quero te explicar é sobre Santos e Internacional, porque cada clube tem interesse na contratação de um jogador para a próxima temporada. A informação que vem lá de Santos é que este clube sondou a situação do Thiago Maia, que inclusive é cria das categorias de base do Santos, para quem não sabe. E depois foi vendido do Santos para o Lille da França, do Lille foi para o Flamengo, e do Flamengo ele está no Internacional. Só que, como todo mundo bem sabe, o Thiago Maia, que inclusive venceu agora o prêmio The Best da FIFA no que se diz respeito ao Fair Play. E agora o Thiago Maia é um jogador que, para quem não sabe, o Internacional ainda deve bons valores para o Flamengo em relação à compra no primeiro semestre. O Inter que comprou, teve as enchentes, depois o Inter conseguiu renegociar, mas ainda assim a direção do Flamengo segue reclamando que o Inter não pagou nenhuma das parcelas e todo mundo sabe que isso é um dos problemas do Internacional, a parte financeira. E o Santos teria interesse na contratação dele, o Santos também teve interesse na contratação do Zé Rafael do Palmeiras para a próxima temporada, e é sim uma possibilidade. Em contrapartida, o Inter tem interesse na contratação do Lucas Barbosa, que nessa temporada jogou pela equipe do Juventude, foram 56 jogos, 14 gols e 5 assistências. Inclusive, boa parte desses jogos foram no comando de Roger Machado. O Roger gosta muito do Lucas Barbosa porque ele é um jogador que pode fazer muitos lados, é um jogador muito polivalente, né? Ele pode jogar tanto pelo lado direito, como pode jogar até mesmo centralizado, numa função um pouco diferente do Alan Patrick, como pode jogar até mesmo sendo uma referência. Ele é um jogador que tem essa característica, porque ele é um jogador rápido, é um jogador de físico, é um jogador que é muito alto também, tem uma boa finalização, então ele acaba tendo essas características para jogar em diversos lados do campo. Mas, inclusive, algo que pode acabar sendo cotado, e aí uma pessoa do Inter, inclusive, falou que é muito cedo para falar sobre isso, mas que sim, o Inter confirma que realmente o Santos tem interesse na contratação do Thiago Maia e confirma também que o próprio Inter tem interesse na contratação do Lucas Barbosa. Os três nomes hoje que o Inter mais tem interesse é o Marquinhos do Arsenal, Lucas Barbosa, que pertence ao Santos, e o Eric do Atlético Paranaense. São os três nomes assim que o Inter mais tem interesse para a próxima temporada. Mas vale deixar muito bem destacado que o Santos pede cerca de 4 milhões de dólares para liberar o Lucas Barbosa. É um valor que o Inter não teria como pagar. Mas, por alguma coincidência do destino, foi exatamente o valor que o Inter pagou para contratar o Thiago Maia no começo do ano. Então são jogadores que têm um valor de mercado muito semelhante. E a partir disso, uma troca até pode acontecer. E aí, inclusive, deixa nos comentários se acontecesse essa troca, quem sairia perdendo? O Inter liberando o Thiago Maia ou o Santos liberando, por exemplo, o Lucas Barbosa? O fato é que nesse momento não tem negociação, não tem nada encaminhado, apenas o interesse mútuo de cada clube em cada jogador, né? O Santos querendo o Thiago Maia e o Internacional querendo o Lucas Barbosa. Opinião pessoal minha, eu até acho que o Inter poderia vender o Thiago Maia, mas teria que ser por um valor diferente, por um valor de 5, 6, 7 milhões de dólares. Quanto ao Lucas Barbosa, acho sim um nome super interessante, principalmente para compor elenco. Agora, por 4 milhões de dólares, nem pensar. É um jogador que no máximo tu paga 1,5 milhão, 2 milhões de dólares para contratar esse jogador, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Volto logo mais com essas informações. Um abraço, valeu, falou e fui!